mas abraçar todos os torcedores. Daqui a pouco a gente fala sobre futebol também. Bom, hoje, Martins, no Momento Vivere, nós temos a felicidade de receber o Dr. Wilson Pedrosa, médico ortopedista do Centro de Saúde Vivere. Está estreando aqui do nosso quadro, mas já é um conhecido de Guarabira e também do nosso Centro de Saúde Vivere. Bom dia, doutor Wilson, satisfação recebê-lo nesta manhã. Bom dia a todos guarabirenses. Estou aqui em nome da Clínica Vivere para a gente bater um papo aqui, né? Falar sobre ortopedia, né? As lesões mais comuns que tem na ortopedia, quais são as doenças que o ortopedista trata, e a gente vai bater um papo aí sobre... Vamos passear pela ortopedia. Vamos sim. Inclusive, a gente já pode abrir, doutor Wilson, falando exatamente o que é que faz o ortopedista, né? Essa especialidade tão interessante. Bem, o ortopedista ele é responsável pelo diagnóstico e tratamento das doenças osteomusculares, né? Então, tendinite, bursite, dor no osso, dor na articulação, se você teve alguma entorse, algum trauma, porque o ortopedista, ele além das doenças, desde nascença, as doenças congênitas, como pé torto, por exemplo, na pediatria a gente vê muito, tem também a parte da traumatologia, que é quando você torce um joelho, torce um tornozelo, quebra um braço, o ortopedista ele é responsável pelo diagnóstico e a condução do caso, né? O tratamento mais correto. Muito bem. Antes da gente falar exatamente dos problemas mais comuns, eu queria trazer uma orientação, até a título de esclarecimento, né? Existem algumas posturas que levam a pessoa a sofrer, né? O jeito de sentar influi. Eu queria que o senhor pudesse dizer isso pra gente, porque muitas vezes a gente passa o dia aqui, como nós passamos aqui a maior parte, né? Quem está nos escritórios, sentados, né? E a gente tem uma postura, e agora com as telas, né? E agora o celular, e é tanta coisa puxando a gente para baixo. E eu queria que o senhor pudesse nos ajudar a entender se é uma postura correta para evitar alguns adoecimentos. A coluna às vezes pede um arrego, né? Quando você não está na postura ideal, o seu corpo dá sinal de que aquilo ali não está adequado. Então você pode sentir a tensão na coluna cervical, pode sentir a tensão na coluna torácica, lombar, tudo isso aí pode ser acusado, né? Então assim, o uso de telas excessivos, como você já falou, você vai ficar com o pescoço para baixo, isso aí vai criar uma tensão no seu pescoço. Por exemplo, sentado, sempre dá preferência ao assento na altura do quadril, onde você possa fazer 40 graus com o joelho, 40 graus com o tornozelo, 90 graus, perdão. Joelho, tornozelo e quadril, é a melhor postura que tem. Você ter a consciência também da postura que você tá. Então, se você está sentado ali, está sentindo desconforto, aquilo ali não é normal. É o corpo pedindo para você se ajeitar, encostar as costas no encosto da cadeira. Isso aí tudo vai ajudar você a não ter maiores dores, né? Porque parece muito simples, né? Mas a longo prazo isso tem repercussões. Agora, doutor, com certeza chega lá no consultório muita gente reclamando de joelho, né? Joelho é uma coisa que uma demanda muito alta também. E quais são os principais problemas que o joelho apresenta e por que isso aparece? A queixa principal do joelho no consultório é a artrose. É um desgaste natural que a gente tem com a idade e também algumas comorbidades, como por exemplo sobrepeso pode agravar o processo de artrose, né? Que é o desgaste da cartilagem, que é um tecido que a gente tem, que recobre o osso, tem a função de lubrificar, a função também de amortecer. Isso aí fica desgastado com o tempo e aí fica batendo osso com osso. E à medida que você vai se locomovendo, vai limitando também sua movimentação do joelho, por exemplo, e gera muita dor, certo? Nos mais jovens, por exemplo, trauma esportivo muito associado, certo? Lesão de LCA, por exemplo, que a gente vê muito jogador de futebol com essas lesões aí, que é o ligamento cruzado anterior, lesão de menisco, que é também um amortecedor natural que a gente tem no joelho, é muito comum, muito frequente. Geralmente a gente consegue tratar conservadoramente, já tem a linha para tratar conservadoramente, né? Sem precisar de cirurgia, como por exemplo algumas medicações que vão proteger a cartilagem, infiltrações também com algumas medicações e no último caso a cirurgia para artrose. Pois é, doutor, muita gente já falou, e é bom a gente esclarecer, o que é essa história da água no joelho?
Porque muita gente diz, rapaz, olha, é água no joelho. E muita gente se assombra para ir pro doutor, né? Porque tem que fazer um procedimento, né? Não precisa se assustar, não. Você tem que se assustar com a água no joelho. Porque assim. Por que ela aparece, doutor? Ela aparece pelo processo também de artrose, ou se você teve algum trauma recente, se você torceu o joelho. E aí teve alguma estrutura ali que foi lesada, algum ligamento que rompeu parcialmente ou completamente, e aí sangra naquela região, pode dar aquele edema, certo? Mas se não tem nenhum trauma associado, geralmente a própria artrose, aquele osso batendo no osso ali, pode gerar esse processo aí de água no joelho. Tem que ser reavaliado por um especialista para fazer o melhor tratamento, né? Tirar aquela água no joelho e fazer a medicação correta. Ela volta? Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Pode sim voltar. Interessante. Bom, eu queria também dizer uma coisa, doutor, que me vem muito aqui. As pessoas falam assim, Rafael, hoje eu amanheci travado, a coluna tá travada, não sai do canto. E a pessoa, o que é que eu tenho? O cara nunca foi um especialista, nunca procurou e de repente já vinha sentindo, né? Porque geralmente vem dando aqueles sinais, né? Geralmente, doutor, quando amanheceu o dia, não mexe nada, tá travado, dói tudo. O que é que pode estar acontecendo com essa pessoa? É a queixa principal que a gente recebe em consultório, é a coluna travada, principalmente no início do dia, né? Porque assim, a dor na coluna pode ser por diversos casos. A gente já conversou aqui da má postura, então pode ser de um enfraquecimento muscular, pode ser de uma rigidez muscular, de um estresse, de uma tensão muscular, que aí no começo do dia você passou muito tempo lá, por exemplo, parado ou sentado, deitado, e dá essa contratura. Então é importante que a gente se locomova ao longo do dia, certo? Obviamente, pode ter algumas outras lesões associadas, como por exemplo algum tumor, alguma hérnia, que aí vai dar compressão direto na medula, e aí pode dar outra sintomatologia, como por exemplo dor e dormência nas pernas, queimação, formigamento, tudo isso aí pode... Ô, doutor, e como é que destrava? Porque travou, e como é que destrava? Sozinho em casa eu consigo ou tem que ir pro médico? Perfeito. Veja, o ideal é que, se ocorrer frequentemente, passar por uma avaliação. Não é normal você todo dia acordar travado, ficar travado durante o dia, ficar sentindo dor. Tem que passar por uma avaliação. Mas um exercício de alongamento, assim que acorda, um alongamento dinâmico, certo? Pode ser que ajude também a destravar nesse momento inicial. Pois é, o senhor falou de hérnia. Pessoal que comenta sobre hérnia de disco, não é brincadeira não. Porque é coisa ruim, né? E o tratamento também às vezes não é tão simples, né, doutor? Exato. O tratamento da hérnia é assim. A maioria das hérnias que a gente diagnostica hoje pode sim ser tratado conservadoramente. Medicação, fisioterapia é um grande aliado também da ortopedia, certo? Com um fortalecimento da musculatura, com alongamentos, a questão da postura, da consciência postural que você vai ter, é muito importante. Mas tem casos que a hérnia já invadiu ali o canal medular, que vai estar com compressão e não tem quem tire daquele canto. Então assim... Aí entra o profissional da ortopedia para fazer a cirurgia para retirar essa hérnia aí e a cirurgia não tem jeito, né? Se chegar nesse ponto, já fez medicação, já fez fisioterapia, já fez algum processo de infiltração também. Não resolveu. Não resolveu, aí o caso é cirúrgico. Cirúrgico. Você deve ter medo da cirurgia, doutor, no sentido que muita gente diz, rapaz, é muito perigoso. Cirurgia de hérnia pode causar alguma coisa, mas via de regra o sucesso é comum da cirurgia? Veja, hoje com o avanço da medicina, o sucesso é muito alto. É uma cirurgia muito segura, certo? Desde a questão da indução anestésica até a monitorização dentro da cirurgia, certo? A gente coloca eletrodos nos membros inferiores, fica testando a coluna para saber se não está atingindo, está piorando aquela questão ali. Então, é sempre muito seguro, sempre muito monitorizado, para saber em qualquer passo, para não dar problema, entendeu? Muito legal. Então, hoje a medicina é muito avançada nisso, né? E tem algumas coisas que eu gostaria que o senhor pudesse também falar. Está muito em moda, vou falar de uma moda assim legal, boa, corridas. Aqui em Guarabira mesmo a gente tem muita corrida e isso é muito bom. Praticamente todo fim de semana a gente tem um evento de corrida, instituições, e a galera tá indo e é muito bom, a gente sabe. Só que a gente sabe também que tem muita gente que vai na onda de tirar a foto, de publicar, eu participei, estou correndo. Mas aí não alonga, não tem aquecimento, muitas vezes as pessoas vão ali fazer uma quilometragem maior
do que ela resiste. E aí eu queria que o senhor, como especialista, pudesse também nos dar algumas dicas para as pessoas terem alguns cuidados para evitar lesões e evitar precisar de uma intervenção, né? Isso, a corrida hoje está muito na moda, né? A gente vê muitos corredores aí de final de semana, nunca fez um exercício na vida e já quer começar correndo. Tem que tomar atenção com isso aí, tá? Tem que passar por uma avaliação prévia e também é bom assessoria durante a corrida, porque assim, tem alguns fatores que vão influenciar na probabilidade de lesão durante a corrida. Por exemplo, sobrepeso. É importantíssimo você controlar o seu peso antes de querer começar a correr muito pesado, uma quilometragem muito maior, né? A gente tem também contraturas, entosses, então você tem que ter a consciência, saber em que parte está seu corpo para evitar entorse, tornozelo também muito frequente na corrida, certo? Então tem uma série de coisas que influencia, desde o piso, o tênis que você usa, certo? A forma que você corre, se você já corre há muito tempo, isso aí já vai ser um fator protetor dessa lesão, tá? Mas tudo isso aí tem que ser avaliado, tem que ser ponderado. É verdade, correr é muito bom, agora com os devidos cuidados, né? Porque nós temos os corredores só dos eventos, então tem muito cuidado. Bom, mas corram, né? Com juízo, né? Porque senão atrapalha. Uma outra coisa importante que eu gostaria de saber, é muito comum, Martins, você que é mais veterano, muita gente estalar o dedo. E é um negócio até prazeroso. Tem gente que usa meio terapêutico isso, né? Tá sem fazer nada, vamos instalar o dedo. E tem gente que fica até, me dê aqui para eu instalar os seus. E tem gente que tem essa mania, doutor. É prejudicial, é mito, é verdade, é bom, é ruim, o que é? Não, instalar o dedo é bom demais. É bom demais, não é prejudicial. Tá, assim, eu gosto de instalar o dedo, vivo instalando, né? Minhas articulações, melhor do que estourar papel bolha. Esse estalinho é um ar que junta dentro da articulação, ele forma uma bolinha, realmente, e aí quando você pode dar um certo grau de rigidez quando você quer instalar, e aí quando você instala, você sente um alívio imediato, certo? Tem até uma área da fisioterapia que trabalha bem isso aí, que é a quiropraxia. Ela é baseada no alívio instalando as articulações. Então pode se instalar, não é prejudicial. Tá vendo aí? Então todo mundo. Você que tem esse hábito, Rodrigo, quando vai lá apresentar os shows em Bananeira, você instala os dedos, né? Porque tá frio, né? É bom, relaxa. Tem gente que libera uma carga, né? Ali e tal. Então não tem prejuízo não, tá tudo bem, tá tudo Eu tenho uma pergunta, Rafael. Além disso, eu gosto muito de dormir, você sabe muito bem disso. Dormir é bom. Dormir é bom. Mas eu já notei, doutor, não sei se procede ou é só da minha cabeça mesmo, às vezes tem muita essa questão psicológica, mas quando eu pratico uma atividade física que vou dormir, ou me alongo antes de dormir, eu durmo melhor. Isso procede, doutor? Tem essa situação mesmo de estar se alongando, ou às vezes estralar o osso, alguma coisa assim, pra dormir, doutor? Procede. Veja, a atividade física, ela é muito indicada assim. Eu só não vou indicar em casos excepcionais. O paciente já está acamado. Então, assim, exercício físico é muito bom. Ele é relaxante, libera endorfina, vai trazer uma sensação de bem-estar muito boa. Certo? Então, assim, sempre que possível, fazer exercício físico. De preferência com o educador físico do lado, guiando a carga, guiando como é que você vai fazer aquele exercício. É importante para você evitar lesões ortopédicas. Mas exercício, sim, é sempre muito bom para a saúde. E quem já tem lesão, pode fazer alguma atividade física? Porque eu já vi muito falar, não, teve uma lesão na coluna, teve aquilo, aí para de vez, tem gente que já fica bastante sedentário, esquece das demais funções do corpo. Pode parar de vez ou por conta dessas funções tem que procurar algo também para poder estar seguindo? Veja, tem lesões que é melhor você ponderar na questão do saber qual exercício você vai fazer, porque tem os exercícios de impacto e tem exercícios parar. Melhor que não pare. Sim. É só adequar o exercício àquela doença que você tem. Por exemplo, artrose no joelho. Não é tão indicado um paciente que tem artrose no joelho fazer corridas longas. A gente sabe que a corrida tem um impacto grande no joelho. Então pode ser que degenere mais ainda o joelho, tá entendendo? Então, assim, um ciclismo, por exemplo, já estaria mais adequado à realidade daquele paciente, uma natação, nada que envolva pulo ou corrida, talvez seja indicado para um paciente que tem artrose. Então, a depender da lesão, adequar o exercício físico. Mas sempre fazer exercício físico, sempre se movimentar. Tá vendo, Rodrigo? Faça.
Faça. Acha o seu, mas faça. Eu tô procurando isso ainda. É tô verdade. procurando. Porque tem muita gente que vai no momento, né? Tem gente que era só ciclismo, porque era uma onda do ciclismo, agora é só corrida, porque é a onda da corrida. Mas cada um encontra o seu, aquele que se adequa e faça avaliações, né? Profissionais, porque às vezes o que é bom para José não é bom para João, né? É bom para Dona Maria, mas não é bom para Dona Josefa. Então é bom ter cuidado. Inclusive, é bom procurar o especialista. Mas, bom, se o seu problema está relacionado a tudo isso que nós falamos aqui, que o Dr. Wilson deu esse primeiro momento, ele vai voltar outros dias aqui, é importante a gente perceber que uma entrevista como essa desperta alguns avisos, alguns gatilhos, mas nada substitui a consulta, a avaliação lá no consultório, associado, se for o caso, alguns exames, né? E você vai fazer um tratamento, porque tem gente que precisa realmente de um tratamento. E o mais importante também, doutor, que eu gostaria que o senhor falasse, não é comum você se acostumar ou querer ter uma dor de estimação, porque tem gente, rapaz, dói, mas não dói muito, aí eu tomo uma coisinha aqui, um analgésico e vou levando. Mas aí você se acostumar com dor, não é melhor procurar o tratamento efetivo, eu tenho uns amigos, né? Rafael, que já tem uma bolsinha já com todo tipo de medicamento. Todo remédio. Eu vivo tomando isso aqui. Porque... E ainda fica dizendo, olha, fulano, toma isso aqui, esse dói aqui é tudo, bom. Né? Esse aqui é bom, e fica passando. E tem a idade da dor, né? Com dor. Eu já tô nessa já também. Doutor, é normal conviver com isso? Não, a dor nunca é normal. Então, assim, sempre precisa de uma investigação. Você entender a causa daquela dor, certo? Então, assim, às vezes quem se medica em casa não sabe o risco que está correndo, certo? Tem medicações que vai resolver aquela dor instantânea, mas não vai resolver a causa. Então, pode trazer outros problemas. Por exemplo, anti-inflamatórios. É muito conhecido que dá problema, né, no estômago, dá problema nos rins. Então, assim, tem outras medicações mais fortes que o pessoal usa, opioide, que é um irmãozinho da morfina, que pode dar outros problemas, como constipação. Então, nunca é interessante, né? E vai se acostumando, vai levando aquela dor, não quer passar por uma avaliação. Às vezes é um problema simples que consegue resolver com uma outra terapia, por exemplo, uma fisioterapia, entendeu? Da vida. Às vezes uma pequena cirurgia já muda totalmente a vida daquela pessoa. Então, assim, não é normal viver com dor. Isso aí, com certeza, não é normal. Uma avaliação bem feita e um tratamento bem indicado, com certeza resolve. Pois é, Rodrigo. Fica pra você, pros seus amigos também, viu? Eu tenho uns amigos que dizem, não, é minha farmacinha que eu tenho, que eu guardo meus medicamentos pra ir... Não, eu não sou muito a favor, não. Eu nem gosto de tomar muito medicamento. Desde que tenha prescrição médica, se tiver né? prescrição, tendo prescrição para uma obrigação, né? Sim, e assim, tratamentos bem determinados, específicos, né? Não é qualquer coisa assim que sai tomando, né? E tem animal de estimação, não tem remédio de estimação, Rodrigo? Tem. É muito importante. Procure o Dr. Wilson. Ele está na Vivere, fica no Shopping Cidade Luz. Com certeza ele vai voltar aqui para a gente conversar. Mas tem um contato da Vivere que você pode acionar tanto pelo Instagram, Centro Vivere, tá lá. É fácil de localizar no Instagram. E também através do WhatsApp, tem um canal lá direto, mas se você quiser anotar, anote aí, 99128 4774, 9128 4774. Você chama lá, marca e diz assim, eu quero passar pelo aquele doutor que falou na rádio, da coluna, do joelho, né, as avaliações, não está muito legal. E agora, doutor, é verdade que quando chove fica frio, dói mais? O pessoal diz que reclama, né? Dói mais porque dá uma contraturazinha na articulação e aí pode ser que piore a sensação de dor, né? Essa para amanhecer hoje, tá frio, né? Rígido, né? Enfim, mas procure. Doutor Wilson, muito obrigado, sucesso, né, no seu trabalho, na Vivere, parabéns também à Vivere, que tem profissionais do quilate do Dr. Wilson, satisfação muito grande, e volto mais vezes. Perfeito.